Acho que estou mais experiente, já experimentei bastante coisa e eu queria dar um, um, um divisor, assim, o antes dos 50 e o depois dos 50, sabe? Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Novamente eu tenho o privilégio de dizer que a gente vai receber hoje aqui um dos maiores nomes da geração atual das artes cênicas do Brasil. Estou falando do ator Milen Cortaz. Bom, o Milen fez dezenas, na verdade fez mais de 40 filmes, longas-metragens, né, incluindo clássicos indiscutíveis como Carandiru, Tropa de Elite, O Cheiro do Ralo, entre vários outros. Mais de 10 novelas na televisão e uma impressionante lista de espetáculos no teatro e também séries no currículo, incluindo o recente e enorme sucesso da Globoplay, Os Outros. Bom, hoje, além da sua carreira consagrada como ator, o Milen Cortaz está se aventurando como padeiro e pequeno empresário. Ele gerencia esse negócio que ele abriu na garagem da casa onde mora. O grande ator Milen Cortaz com a gente hoje aqui no Trip FM. O preparo físico, para mim, é super importante. Eu fiz capoeira durante 12 anos da minha vida, que é uma dança maravilhosa, uma defesa pessoal também incrível e que traz a nossa raiz, né? Traz uma coisa muito forte da gente. Machuquei o joelho, treino, faço musculação, faço esse preparo a vida inteira e descobri na natação o prazer que eu sempre tive, assim, com a capoeira. Então, às vezes, eu chegava muito desequilibrado eu acordava muito desequilibrado com pânico, né, naqueles períodos em que eu estava, e eu caía na piscina, os primeiros 15 minutos, assim, parecia que eu ia morrer, porque começava a exigir uma respiração que eu não tinha esse controle, porque eu estava com pânico. E aí, depois dos 15 minutos que eu conseguia cadenciar essa respiração, era a grande liberdade da minha vida, assim. O corpo, para mim, está muito ligado ao meu bem-estar. Então, eu tenho que estar com ele sempre muito bem. Mas tem um outro aspecto do corpo também que é interessante, que é o seguinte, cara, ele, de uma certa forma, pode ser um limitador para algumas pessoas, né? Por exemplo, você é um cara mais para forte, né? Uma estrutura mais forte e tal. E tem uma cara mais de machão, sei lá. Isso é um limitador ou não, meu? Não, para mim não. Não vejo isso como um limitador. Talvez adoraria fazer alguns filmes que já foram e que eu não fui chamado. Talvez por não me enxergarem neles e tudo, mas convivo bem com isso. O teatro me dá essa liberdade de fazer tudo que eu quiser, né? Não tem esse peso nesse physique de rôle. Mas também tem uma coisa que é muito curiosa, que todos esses trabalhos com que eu fui chamado, eu tive muito prazer em estar. Eu queria falar sobre aquilo, eu gosto dessas pessoas. Eu me aproximo, eu me identifico com esse universo. O meu diálogo é mais franco e mais claro com o popular do que com o erudito. Não que eu não seja erudito, não é isso. Eu acho que para você também ter um bom diálogo com o popular, você tem que ter um outro lado. Mas eu converso muito bem com eles, assim. Ô Milen, Os Outros aí me pegou forte, brother. Vários aspectos, né? Além das interpretações, mas, a direção de arte, foda. A música, muito foda. Cara, é muito foda mesmo, cara. É um trabalho, assim, que deu certo, sabe? São aqueles trabalhos que acontecem, sei lá, de 5, 10 em 10 anos, assim. Tudo, o elenco junta, o roteiro encaixa, as pessoas entendem, a direção consegue fluir aquele trabalho inteiro e consegue conduzir de uma forma muito gostosa, muito linda, assim. Uma série dirigida por mulheres, né? É uma ótica dessa violência, dessa normalização da violência, assim, pela ótica das mulheres, tanto que a gente vê muito pouco da violência, a gente mais imagina e não é tão explícito assim. Ela não queria fazer uma ode à violência, ela queria que a série fosse por um outro caminho, assim. Teve algum momento nessa série, na construção dessa série, cara, em que você
quase perde a concentração diante de uma genialidade de alguém? Todas as minhas cenas com a Maeve, assim, eu me perdia nela, nesse silêncio, nessa coisa introspectiva nela, nessa força motriz que ela tem dentro dela. De jeito nenhum, tem um monte de cabelo pra cortar. Não faz isso. Por que você tá mexendo na minha bolsa? Para. Pronto, não vai. Como ela me olhava, como ela me devolvia tudo que eu dava com tanto amor e com tanta atenção, assim. Não posso deixar de falar disso. Foi a pessoa que eu mais dividi as minhas aflições, que eu mais dividi. Então, toda vez que eu estava muito em cena com ela, era sempre uma admiração muito grande por tudo aquilo. Eu me matando. Aliás, esse eu acho o meu trabalho mais internalizado, assim, e muito disso vem do meu jogo com a Maeve. Eu acho que quando eu enxergo e vejo esse negócio dentro do meu trabalho, é o que eu tiro da Maeve, é o que ela dava para mim. Eu acho que ela me deu muito tom do Vando, assim. Você estava lá, cara, com figuras muito consagradas e tal, com uma longa carreira. E esses moleques, cara, me encantou muito o trabalho deles, né? O que você aprende com esses moleques? O que eles te ensinam? O que você ensina para eles? Essa geração é muito melhor que a gente a princípio, assim, só para a gente começar a falar, né? As gerações, elas elas crescem, né? Elas vêm melhores, né? E esses meninos estavam muito abertos, assim, a receber tudo. Eu aprendi demais com eles. São dois meninos muito sensíveis. E vendo com a pureza deles e com a inocência deles, que quanto mais você conseguir trazer essa pureza no seu olhar perante a sua arte, tudo mais você vai estar aberto e disponível para contar as histórias. Esses dois meninos, no meio dessa, dessa legião de atores experientes, tá com essa pressão inteira nas costas e tá observando, ouvindo e criando e te surpreendendo, isso é talento, né? Você está quase a metade da sua vida casado, né? No mesmo casamento. O que você traz para casa, assim? Como é que isso impacta na sua vida de família, né? Você tem uma filha só, né? Sim. Como é que esse trabalho impacta, assim, na sua casa? Esse trabalho, ele impacta de uma maneira que é a seguinte, ele me dá cada vez mais certeza de que eu tô no caminho certo com a minha família, assim, no sentido de é, amor. Eu volto para casa muito fortalecido e com a sensação de que esse amor não vai acabar nunca. São as pessoas mais importantes da minha vida. Eu sou esse cara que eu sou e mergulho em tudo isso porque eu tenho essa rede de proteção, assim. Que não é uma proteção cômoda, não. A gente tem que estar nativa para ela continuar, tá? O amor não é sentar no sofá, o amor é estar de pé o tempo inteiro em movimento. É bem difícil. É por isso que as pessoas às vezes confundem relacionamento com amar, né? Relacionamento, se relacionar é divertido, porque uma hora a gente pode falar, não, não quero mais, né? Mas amar é uma escolha, é muito mais difícil. Cara, você já falou em entrevista, por isso eu me sinto muito à vontade de não estar invadindo nenhum lugar Claro, sobre a vambora. cocaína, cara, sobre essa droga que a sua geração, a minha também, eu sou mais velho que você, mas a gente pegou isso de forma assim muito assustadora, né? O que você aprendeu, cara, com relação à cocaína? Cara, aprendi que eu sou compulsivo. Essa é a primeira coisa, assim. Sou um cara compulsivo com tudo, até com a bolacha de chocolate, sabe? Isso foi a primeira coisa que eu aprendi, assim, que me deixou claro que eu tenho que tomar cuidado com as coisas. Nisso, em todos os sentidos, assim, em ler, em comer, em sexo, em tudo, em dormir, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, porque eu sou realmente compulsivo com as coisas que eu penso. E eu acabei me enfiando nesse caminho da cocaína de uma forma muito obsessiva. E isso me levou para um buraco muito grande. Foi uma experiência pensando pelo lado ruim, porque eu só vejo coisa boa nisso, para te falar a verdade. Mas pelo lado ruim dessa experiência, me levou para o pior dos piores, assim.
Eu era muito novo e não tinha nem capacidade de entender aonde eu cheguei. Eu quase acabei com a minha família, assim, emocionalmente e financeiramente. Minha mãe teve uma luz muito grande junto com meu pai, que me mandaram para a Itália, para a casa da minha tia, que foi uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu não estaria aqui hoje se ela não tivesse me recebido na Itália. Quem sabe, né? Você fez uma entrevista um tempo atrás em que você falava que o pessoal da tua rua começou a falar, todo mundo querer falar com você, depois você começou a aparecer no cinema e na televisão, que isso te causava um certo incômodo, assim, né? Por que que agora eu fiquei legal? Como é que tem sido a tua gestão dessa coisa esquisita chamada fama? Apesar da gente morar na mesma rua ou no mesmo bairro, as pessoas começaram a me perceber porque eu comecei a aparecer na televisão. E, de alguma forma, sem eu querer, começaram a participar da minha vida. Mas de uma forma não tão próxima, de uma forma de admiração e de que, hoje, com a abertura da padaria, eu escolho dividir essa proximidade com as pessoas. Eu me abro para elas também. E eu percebi uma coisa, que mesmo eu ficando famoso, ou semi-famoso, sei lá como é que é esse negócio da fama, as pessoas, eu não conhecia ninguém, que as pessoas ficavam só nisso. Olha, o cara que mora ali é o famoso, e aí, famosão, não sei o quê, e eu, olá, olá. Eu sabia poucos os nomes das pessoas que moravam na minha rua, no meu bairro. Abrindo a padaria, eu trouxe para minha vida uma coisa que a nova geração não tem e que eu vivi, que é conhecer as pessoas da minha rua. Hoje, eu conheço muita gente do meu bairro. William, para a gente fechar aqui, cara, muito bacana essa história aí dessa abertura aí, é como se fizesse uma casa nova dentro de você, né? Exatamente, cara. Mas eu queria saber, cara, de uma coisa antes de terminar, que é essa história do pânico, né? Das crises de pânico, dessa síndrome. Rapaz, Pelo que eu estou vendo aqui, cara, foram 28 anos. foram, cara, se não mais, que eu convivi com essa loucura. A gente não sabia no início o que era, né? Não tinha essa nomenclatura, né? Síndrome do pânico. Lá em 98 foi a primeira vez, assim, que eu tive, veio junto com uma contratura e uma psoríase no corpo inteiro, assim, cara. O sistema nervoso me atacando de um jeito, anos me doando ao teatro sem férias nenhuma. E acho que foi a coisa dos deuses, assim, que me deu uma rasteira nesse momento para eu começar a enxergar um pouco mais a minha saúde e entender que eu tinha que cuidar um pouco de mim. Eu tinha muito medo dos remédios. Uma vez eu fui fazer um exame de próstata, porque eu tive um momento de pânico gigantesco, pensando que, sei lá, que eu poderia estar doente. Entrei numas. E eu liguei desesperadamente para um cara, 24 horas, o cara foi me atender para me deixar mais tranquilo. E aí ele falou, cara, eu tenho um amigo assim, assim, assado, o doutor Leandro Teles, etc. Mas ele é alopata, ele gosta do remedinho, mas vai lá, ele é um gêniozinho. E eu, mais uma vez, buscando um caminho, falei, vou nesse cara. E esse cara me convenceu a tomar um remédio, depois de muitos anos. E realmente a qualidade de vida mudou gigantescamente para mim. Assim, tanto que eu brinco e falo que eu ligo todo ano para ele e falo o quanto eu o amo, assim, porque ele realmente mudou a minha vida de um tempo para cá. Começou a mostrar como era a minha vida antes disso tudo. E eu nunca mais tive síndrome do pânico. Quero te agradecer demais, cara, pela franqueza e pela generosidade, né, de compartilhar isso com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Muito amor.